Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o tema como será a igreja daqui para frente. Nós sabemos que haverá um novo normal em todas as áreas, política, economia, turismo, mas também haverá um novo normal para a igreja de Jesus. E esse novo normal já estará preparando a igreja para a vinda do seu noivo. É por isso que nós queremos falar sobre esse assunto nesse vídeo. E assim que você terminar de assistir esse vídeo, deixa lá o teu joinha, compartilha, aperta lá o sininho de notificação e também faça os seus comentários, pessoal. É muito importante para a gente ver os comentários de vocês, se vocês concordam ou não com essas teses, né, que a gente está falando aqui no canal. Então, beleza, vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível diante de Deus. Qual tipo de noiva Jesus virá buscar para as bodas do Cordeiro? Qual tipo de noiva, qual tipo de igreja Jesus quer encontrar quando voltar para arrebatá-la, para levá-la aos ares com ele? Paulo aqui em Efésios fala as características que a igreja precisa ter para então encontrar-se com o seu noivo. Primeira delas, uma igreja gloriosa, aquela igreja, né, deslumbrante, aquela igreja linda, maravilhosa, né, cheia da glória de Deus. Segundo lugar, sem mácula, não despenteada, sem maquiagem, sem mácula nenhuma, totalmente linda, né, perfeita. Terceiro, sem ruga, não uma igreja feia, uma igreja, né, com alianças erradas, uma igreja totalmente sem função, com desvio de função, não. Uma igreja santa, olha só, uma igreja santa, né? E por fim, uma igreja irrepreensível, que não tenha o que falar dela, somente olhar para ela e ver a glória de Deus. Essa é a igreja que o apóstolo Paulo fala que Jesus quer ver quando ele buscar a igreja se apresentando dessa forma. A pergunta que eu faço é: ela está assim hoje? Não, não está. No, God! No, God, please, no! 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 Ela não está desse jeito. Então ela precisa ser arrumada, mudada e preparada daqui para frente para que então ela possa encontrar o seu noivo com essas características que Paulo descreve aqui em Efésios capítulo 5 para se apresentar então ao seu noivo. E a pandemia, ela veio dar o start para a arrumação dessa noiva. Para que essa mudança possa ocorrer, então a pandemia veio para mudar a igreja. Pastor, mas por que precisou algo de fora para que isso acontecesse? Por que será que as próprias pessoas, os líderes, né, os próprios cristãos não mudam, não tornam essa igreja com essas características? Por dois motivos. Primeiro, porque muitos não querem, né? Do jeito que tá bom. Dessa forma, tá ótimo, né? Tem muita gente se dando muito bem com a atual estrutura da igreja. Não importa se tem pecados, tem erros, tem problemas, não. O importante é você estar ali, né, recebendo e fazendo a roda girar, né? E o segundo motivo é porque muitos não querem fazer o esforço necessário para que isso ocorra. Até queremos transformar a igreja com essas características que Paulo fala, porém, né, dá muito trabalho. É o povo, né? Já tô cansado. Tantas desculpas, né? É melhor então a gente esperar que um estralar de dedos aconteça e tudo mude, né? Mas sem esforço não terá mudança, né?
Se você sempre fizer as mesmas coisas, você sempre vai ter os mesmos resultados. Não existe eu fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, isso não vai acontecer. A grande verdade é que Jesus está começando a preparar a sua noiva para o seu retorno, ok? É um processo que vai doer. Confesso a vocês que vai doer, mas Deus não está muito interessado na dor inicial. Ele está interessado no resultado final. Esse resultado final, sim, é o que é importante para Deus, o que é importante para Jesus dentro da restauração da noiva. Então eu quero falar aqui algumas tendências de mudança da igreja daqui para frente, quanto à sua estrutura, quanto ao seu ensino e quanto à sua liderança, ok? Lembrando, né, pessoal, que toda regra tem a sua exceção. Existem igrejas que têm essas características, que estão lutando, se não tem, estão lutando mesmo para que isso aconteça. Mas como sempre eu falo, é a minoria. Deus quer buscar toda a sua igreja, por isso essas mudanças vão começar a acontecer. Primeiro, em relação à estrutura da igreja, o que vai acontecer daqui para frente? Então, em primeiro lugar, o templo vai começar a perder força. Exatamente. Pastor, eles vão fechar? Não, eles não vão fechar, mas eles vão começar a perder a sua força. Eles vão fechar, sim, lá na frente, quando então o anticristo assumir o poder e se voltar contra tudo que é Deus. Então ele vai mandar fechar todos os templos, queimar alguns templos, né? Vai começar uma perseguição aos cristãos, mas por enquanto os templos não vão fechar, mas eles sim vão perder força. Pastor, você é contra os templos? Não, não sou não. Inclusive, quando reabrir aqui na América, eu e a minha família estaremos lá, a gente frequenta, estaremos lá para ouvir a palavra de Deus, para levar os meus filhos. Mas eu preciso entender que eu preciso surfar a onda que Deus quer que eu surfe, não aquela que eu quero surfar, né? E o templo, querendo nós ou não, daqui para frente vai começar a perder a sua força. Essa é uma grande realidade. A relação do ser humano com um lugar específico de adorar a Deus sempre foi conturbado e com desvios de finalidade, né? Então, todas as vezes que o homem quis construir um templo para Deus, para ali então adorá-lo, para ali então buscá-lo, a sua presença, sempre começou bem, mas sempre terminou mal. Veja um exemplo lá, o templo de Salomão, né? Davi queria construir um templo para Deus. Deus chegou para ele e falou assim: você não vai construir porque você tem muito sangue na sua mão, mas o seu filho vai construir. Davi então começou a preparação, né, de toda a riqueza, de todos os metais preciosos, e deu para Salomão. E Salomão então construiu o primeiro templo, lindo, maravilhoso, luxuoso, né? Na inauguração do templo então ele fez lá muitos sacrifícios, mais de 1000 bois, ovelhas, né? Cabritos. E então Deus aceitou aquele sacrifício e veio fogo do céu, né? Coisa linda. E Deus falou: quando vocês pecarem e vierem até esse templo e se arrependerem, então eu retirarei a minha ira. Quando vocês forem à guerra, né, e o inimigo for mais forte do que vocês, e vocês vierem a esse templo e rogarem a mim, então eu vou com vocês para a guerra. Maravilhoso. Esse mesmo templo lindo, né, com toda essa glória, foi o mesmo que lá no final, quando o povo foi levado então cativo à Babilônia, Deus chega para Ezequiel e leva ele em espírito a esse mesmo templo, né? E chegando lá começa a mostrar as abominações que eram feitas naquele templo, né? Répteis na parede, os sacerdotes começavam a fazer desenhos de répteis nas paredes, que réptil é um animal impuro para o judaísmo, né? As mulheres na janela voltadas para o Oriente, adorando ao sol, né? Então, resultado, Nabucodonosor veio e destruiu o templo, né? Um segundo momento, Zorobabel, então, depois do cativeiro da Babilônia, decidiu reconstruir o templo também, né? Zorobabel, Esdras, então, reescrevendo as leis, né? Neemias restaurou os muros e a cidade.
E então veio a profecia, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E realmente foi, porque na segunda casa Jesus entrou, né? E até alguns que vieram do cativeiro e olharam aquele templo antigo e olharam o novo, choraram, porque a glória já não era a mesma, não era tão pomposo, cheio de pedras preciosas, mas a glória espiritual seria maior porque Jesus estaria lá, né? E esse mesmo templo que a glória, que seria maior do que o primeiro, foi o mesmo templo que Jesus pegou um azorrague, né? E saiu descendo a lenha na turma, né? Vocês estão transformando a minha casa em covil de salteadores, e bateu na turma, virou, porque o templo virou comércio, né? E esse mesmo templo, que depois foi reformado por Herodes, então, em 70 depois de Cristo, Roma entrou e tocou fogo e destruiu o templo, né? Sempre começava bem, mas no fim terminava mal. E por fim, quando Constantino então declarou, o imperador romano, né, declarou que o local de culto deveria ser dentro dos templos, porque a igreja antes se reunia somente nas casas, né? Então de lá para cá o templo começou a ter força, de lá para cá o templo começou a ser um local específico de adoração, de louvor e de então ir ouvir a palavra de Deus, né? E o templo cumpriu o seu papel, tem cumprido até hoje, né? Mas os desvios de finalidades também existem, alianças políticas erradas, né? Faturamento inescrupulosos, né? Tentando tirar dinheiro do povo, máfias políticas e coisas erradas. Então o templo virou não somente um local de culto nos dias de hoje. Claro, não todos, né? Toda regra tem a sua exceção. Mas então essa pandemia veio fazer com que o templo comece a perder força. Outra coisa séria, começaram a adorar mais o templo e as denominações, aquela placa que é colocado na frente, do que o próprio Deus. Você pega um grupo de pessoas hoje que querem fazer algo para Deus. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Vamos locar um salão e abrir um templo. Botar o nosso nome na frente e dizer, venham aqui porque Deus está aqui. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens somente. Claro, ele está nas reuniões, ele abençoa, ele recebe a adoração de alguns, né? Mas Deus é mais do que tudo isso, né? Então, muitos começam a ter aquela dúvida, né? Que aquela mulher no poço de Jacó teve. Quando ela encontrou Jesus, ela tinha uma dúvida só no seu coração. E qual era? Aonde que eu adoro? Vocês judeus dizem que é em Jerusalém, o pessoal aqui diz que é em Samaria. Aonde que eu vou adorar a Deus? E Jesus chega para ela e diz assim, não é sobre onde, é sobre como. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, queridos, não é sobre onde, é sobre como o meu coração está disponível a Deus para adorá-lo. Então, a relação do ser humano com um local específico de adoração a Deus, no caso os templos, sempre começa bem na história e sempre termina mal por causa dos desvios de finalidade, porque adoram o templo mais do que o próprio Deus e por causa das coisas que começam a acontecer lá que não agradam a Deus. Então, algumas razões pelas quais o templo vai começar a perder força daqui para frente. Em primeiro lugar, o distanciamento social causado pela pandemia. Veja só, assista um vídeo meu aqui, foi o primeiro vídeo que eu postei no canal, chamado Tese sobre o Fim dos Tempos. Foi o primeiro vídeo que eu postei, assista lá, eu falo sobre a pandemia, né? Achávamos que ela ia embora rapidamente, tanto eu quanto a comunidade científica, né? 2, 3 meses ela iria embora. Porém, a Organização Mundial da Saúde já está falando que ela vai virar uma endemia. O que é isso? Veio para ficar, né? Então, e no Nordeste da China a gente já vê as notícias dizendo que o vírus está mutando, está ficando mais resistente e mais difícil de ser detectado, né? Então, quando reabrirem os templos, não é todo mundo que volta, ok? E quando o pessoal começar a voltar, vai ter uma série de exigências, máscara, álcool em gel, distanciamento de alguns metros uma pessoa da outra, né? E o que é você ir a um templo adorar a Deus?
é aquela coisa maravilhosa, né? De olha para o seu irmão e fala isso, dá um abraço no seu irmão, segura a mão do seu irmão, o diaconato lá na frente cumprimentando. Isso não vai mais ter por um bom tempo, né? E idosos e crianças não vão poder retornar tão cedo, que é o pessoal do grupo de risco, né? As crianças porque disseminam o vírus, idosos porque não estão na faixa de risco, pessoal com saúde debilitada, né? Então, isso vai fazer com que menos pessoas frequentem os templos, menos pessoas frequentando os templos, ele começa a perder a sua força, né? Não haverá mais aqueles grandes ajuntamentos de conferências, de seminários, de shows, de louvor, e tudo isso fortalece muito o templo. Então, essa é a primeira causa do enfraquecimento do templo daqui para frente. Segundo lugar, segunda razão pela qual o templo vai perder sua força, cultos online. Não é pecado você ficar em casa e assistir o culto na TV da sua sala. O pessoal descobriu isso, entendeu? Não é pecado você participar da ceia na sua casa acompanhando o culto online dentro da sua casa. Então, o culto online veio para ficar, né? O pessoal vai pensar duas vezes antes de ligar o carro, pegar um ônibus, um trem, um metrô, para sair de casa no frio ou na chuva para ir até o templo assistir o culto, né? Eles vão assistir o culto online. Então, o online veio realmente para ficar, né? Conversando com um pastor amigo meu de Londrina, ele falou que foi atender um jovem, né? Um pouco antes do culto de domingo, ele atendeu o jovem e depois fez o convite, né? Você não quer assistir o nosso culto? Isso um tempo atrás, né? Antes da pandemia. O rapaz falou assim, olha pastor, eu não vou assistir porque só hoje eu já assisti 3 cultos online, né? Então o online veio para ficar. A igreja que não entender isso, a igreja que não embarcar nessa, vai ficar para trás, né? E a terceira razão pela qual o templo vai perder força, e aqui eu acho que é a principal também, é a grave crise econômica que nós estamos entrando e vai demorar um bom tempo, né? Assista aqui o meu vídeo também do canal, o funeral do dólar e a destruição do atual sistema econômico mundial. Assista esse vídeo que você vai entender o que eu estou falando sobre crise econômica. Então, com a crise econômica instaurada, as pessoas vão perder o seu emprego, vão reduzir a sua renda e isso afeta nas contribuições de dízimos e ofertas dentro dos templos. E você sabe que templo custa caro, né? Você tem que pagar aluguel, pagar luz, pagar salário de funcionários, pastores, né? Então vai afetar terrivelmente a questão do templo, inclusive alguns pequenos que, né, em periferias podem até fechar por causa disso, né? E por fim, um adendo que eu quero falar aqui, que são as casas, né? Eu acredito que as casas vão voltar a ter força daqui para frente em relação à estrutura da igreja, né? As igrejas que já trabalham no modelo de células, grupos familiares ou grupos pequenos, vão sair na frente, porque se o templo tiver problemas, por causa de tudo que eu falei, distanciamento social, online, crise financeira, a igreja não vai morrer, a igreja não é o templo, a igreja são pessoas, então elas vão nas casas, elas vão continuar sendo igreja em outro ambiente, que não o templo, né? Então quem está investindo já nesses grupos pequenos, nas casas, vão sair na frente, ok? A tendência de mudança da igreja, então, é em relação ao ensino, à pregação, né? O discurso vai mudar, pelo menos eu creio que ele mude e espero que ele mude, né? Que discurso, pastor? O discurso de bênçãos nessa terra, de prosperidade nessa terra, de conquistas nessa terra, mediante a sacrifícios financeiros, mediante, sei lá, qualquer outro tipo de gatilho que eu e você tenhamos que fazer para conquistar isso. Então eu acredito que esse tipo de mensagem ela vai começar a perder força, até porque não vai mais ter sentido no mundo daqui para frente esse tipo de mensagem, porque o resultado não será mais o mesmo do que antes, né? Então eu acredito que o discurso irá mudar para conquistar coisas no céu, para você
buscar a Deus, o discurso de santidade, de arrependimento, o discurso de ajudar ao próximo sem esperar nada em troca. Eu acredito que essa será a mensagem que precisa ser pregada para então preparar a noiva para o retorno de Jesus. A mensagem do arrependimento, da santidade, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas pastor, o mundo está tão ruim, né? O mundo está tão complicado, e daí a pessoa vai para a igreja, ela não quer ouvir esse tipo de mensagem, ela quer ouvir que ela vai ser vencedora, que tudo vai passar, que Deus vai prosperar ela, né? Precisa de uma mensagem de conforto. Esse tipo de mensagem de conforto faz com que a pessoa que vá lá atrás disso saia cheia de si e vazia de Deus. Porque é uma mensagem que você lança para a pessoa e ela vai embora. E se der certo, que bom, você teve fé. E se der errado, você não teve fé. Vem pressão sobre a pessoa, né? Então, não podemos olhar isso. Antes de Jesus querer resolver o problema da pessoa, ele quer resolver a pessoa, ok? Então não é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de confronto, que vai fazer com que essa pessoa entregue a sua vida a Jesus, se arrependa dos seus pecados e então passe a segui-lo. E aí sim, Deus vai começar com a sua boa mão a proteger, né, a prover na vida dessa pessoa, trazer paz, calma e ânimo. Tem que inverter o processo do ensino, né? Então, eu acredito que o ensino, a palavra vai começar a mudar, e é a palavra que vai transformar essa igreja, essa noiva, então, com aquelas características que a gente leu lá no início de Efésio: pura, santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga. É isso que vai acontecer, né? Haverá um confronto muito grande entre os falsos profetas e os falsos apóstolos, né? Vou falar aqui, foi preso não, antes fosse, né? Foi retirado do ar no YouTube, né, uma mensagem de um falso apóstolo aí no Brasil, vendendo uma semente por R$1.000, dizendo que aquela semente curava, né, o vírus que está aí matando tanta gente. É um falso apóstolo, é um falso profeta, né? E como em Éfeso, Jesus falou à igreja de Éfeso, né? Eu tô feliz com você porque você colocou à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, né? E resistir os falsos profetas, resistir os falsos apóstolos, eles como o templo está perdendo força, eles estão ficando nervosos, não estão mais arrecadando. E é Jesus quem está fazendo isso, e isso é maravilhoso, né? Ele ama as pessoas que estão lá, mas os falsos profetas e os falsos apóstolos vão cair um a um. Claro que eles vão reaparecer, né? Cada vez mais. Porém, quem é de Jesus e quem é a noiva de verdade vai entender o discurso correto para seguir a Deus de forma sábia e verdadeira. E por fim, a terceira tendência de mudança em relação à liderança. A igreja daqui para frente vai ser menos institucionalizada e mais flexível. A liderança vai deixar de ser vertical e vai começar a ser horizontal. Que é isso? Vai deixar de ter aquele super apóstolo, super pastor, super bispo, né? Que domina tudo, e daí numa pirâmide vem a liderança abaixo, até chegar no povo, né? Isso eu acho que vai começar a ruir daqui para frente, vai ter a liderança horizontal, vários líderes vão aparecer, tanto online quanto em casas, quanto no próprio templo, né? E vão arrebanhar um grupo de pessoas, e ali sim, vários, né? Então vão começar a falar do evangelho, esse pessoal vai se mover nos 5 ministérios, né? E é nessa nova onda de estrutura de liderança que eu acredito que virá o verdadeiro avivamento que todos estão esperando, de cura, de manifestação da glória de Deus, de conversões em massa. Vai ser através dessa nova estrutura de liderança, onde o dinheiro não terá mais tanta importância como tem hoje, né? Porque não haverá tantos custos, né? São vários líderes com pequenos grupos, e aí sim, então, o Espírito Santo dará o direcionamento para cada um deles.
Pastor, essas são as tendências para a igreja daqui para frente? Eu acredito que sim. Por quê? Porque para que essa noiva seja adornada, linda, maravilhosa, é necessário que hajam mudanças. Do jeito que está, não vai acontecer. Então, por isso eu entendo que o templo vai perder a sua força. O discurso, a palavra vai ter que mudar para uma narrativa mais bíblica e centrada na palavra de Deus. E a estrutura de liderança também precisa ser alterada. Aí sim, a igreja então estará preparada, adornada para receber o seu noivo, o seu Messias. Se você fosse casar, como que você, homem, como você gostaria de ver a sua noiva no dia do seu casamento? Maltrapilha, sem maquiagem, descabelada, mal arrumada? Não. Você quer ver uma noiva linda, maravilhosa, maquiada, cheirosa, né? Bonita e adornada. Jesus também quer ver a noiva dele assim. Por isso todas essas coisas precisam acontecer, ok? Eu sei que para muitos pode até chocar, para muitos pode até não concordar, mas que uma mudança está começando a acontecer, ela está. Jesus está voltando. O Espírito e a noiva dizem, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que eu e você, que somos a verdadeira igreja, possamos cada vez mais, então, nos moldar a essas características. Para então, quando o nosso noivo vier, quando Cristo vier, achar em nós nada que possa nos repreender, mas somente olhar para nós e dizer, foi por você que eu morri, foi por você que eu verti o meu último sangue lá na cruz do Calvário. Venha, amada minha, venha, amados, vinde, amados do meu Pai, para aquilo que está preparado para vocês desde antes da fundação dos tempos. E naquele dia, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Entra, bendito do meu Pai. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando com você e que juntos possamos crescer cada vez mais, sempre voltados para a volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus seja com você cada vez mais. Tamo junto. Amém.